Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo bíblico da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, que vai gerar aqui e agora uma profunda mudança em sua vida. Eu vou levar a Palavra de Deus até você e a sua família. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Você já parou para pensar nisso? Eu fico imaginando. A doutrina da glorificação indica que Cristo Jesus, o Filho de Deus, não redimiu apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. A glorificação é a etapa final da nossa salvação. Você concorda? A Bíblia diz que aqueles a quem Deus predestinou, chamou e justificou ou glorificou. A Bíblia diz, e eu acredito. Isso significa que apesar de a glorificação ser um evento futuro, a glorificação foi decretada por Deus de acordo com seu propósito soberano ainda na eternidade. Você já parou para pensar nisso? A glorificação dos salvos por Cristo Jesus é absolutamente certa, e ainda mais a condenação dos ímpios. Você está preparado ou preparada para o mergulho na Santa Palavra de Deus, a Bíblia? Eu vou ler o livro de Apocalipse, capítulo 14. Pense comigo. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um trovão. Eu ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória,
porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A Bíblia diz, e eu acredito, a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu vi a voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz a que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue no lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. A Bíblia diz. E eu acredito. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Você já pensou nisso? Como está a sua alma diante de Deus? Neste capítulo 14 de Apocalipse, veremos mais uma vez a cena dos remidos na glória e a condenação dos ímpios no juízo final. Há aqui várias cenas que decorrem o tempo do fim. Ouça o que precisa ouvir. Sinta o que precisa sentir e perceba, nesse momento,
essa verdade. A igreja está com Cristo no céu. Apocalipse 14, de 1 a 5. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se acha engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A igreja de Cristo Jesus está no céu. A igreja selada está de pé com o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, no monte Sião. Os 144.000 são o mesmo grupo que foi selado em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. Eles representam a totalidade dos redimidos. Eles são os remidos. E sabe a canção dos remidos? Eles fazem o contraste com os adoradores da besta, que foram marcados para a condenação. Você já pensou nisso? Os remidos recebem também uma marca, o nome de Deus e do Cordeiro. Aquela marca de Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Continua válida. Agora, eles recebem a marca do Pai e do Filho. Embora esses 144.000 sejais os mesmos do capítulo 7, há mais detalhes sobre eles aqui. Você consegue entender? O apóstolo São João não apenas está ouvindo os selados, mas também pode vê-los. Agora é uma definição de lugar. Monte Sião. Agora revela-se a marca deixada pelo selo. As duas igrejas agora estão nitidamente contrapostas. Pense comigo. Agora os selados estão ligados não apenas a Deus, mas também ao Cordeiro, Cristo Jesus. Eu fico imaginando, o Monte Sião aqui não é na terra, mas no céu. Trata-se da cidade santa, a Nova Jerusalém, a Sião celeste. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 22, diz: mas chegastes ao Monte Sião,
e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos. Os 144.000 foram remidos da terra, foram selados por Deus para glorificar a Deus no céu. Viu só? Que notícia boa! A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. A Igreja de Cristo Jesus, o Nazareno, está cantando no céu, adorando a Deus no céu, enquanto os adoradores da besta blasfemam. A besta e os seus adoradores blasfemam contra Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Apocalipse capítulo 16, versículo 10 e 11. Vale a pena ouvir aqui e agora. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. A Bíblia diz, e eu acredito, a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Mas os remidos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, estão no céu, cantando, celebrando, adorando com um novo cântico. Eu fico pensando, aqui na terra, os cristãos, a igreja, sofrem e choram, mas Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e então a alegria da igreja de Cristo Jesus será completa, e ela cantará um novo cântico que ninguém poderá aprender, senão os remidos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Como está a sua alma diante de Deus? Você se sente salvo ou condenado? A igreja de Cristo Jesus é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. Você já parou para pensar nesse sentido? Os remidos de Deus não se prostituíram com a grande meretriz. Antes é uma expressão que denota pureza espiritual. O apóstolo São João falava disso diversas vezes, da idolatria da besta como porneia. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17, versículo 2, com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra, se embebederam com vinho da sua fornicação. Apocalipse 18, 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse capítulo 18, versículo 9. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão,
e sobre ela prantearão, quando vir a fumaça do seu incêndio. Apocalipse capítulo 19, versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou uma grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Você já pensou sobre isso? Os 144 mil são virgens e castos, no sentido de terem se recusado a se manchar, participando da prostituição, que é adorar a besta, mantendo-se puros em relação a Deus. A Igreja de Cristo Jesus é uma virgem pura apresentada ao seu noivo Cristo Jesus. E eu fico pensando, um dia o apóstolo São Paulo disse: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. A Bíblia diz, e eu acredito. Pense nesse sentido. Os remidos são os seguidores do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Eles não seguiram a besta como todos os demais. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você já parou para pensar nesse sentido? Os remidos são os seguidores de Cristo Jesus. E eles não seguiram a besta, seguiram o Cordeiro de Deus. Seguiram o Cordeiro, ainda que para a morte. Os remidos são discípulos de Cristo Jesus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, versículo 27 e 28, através dos lábios de Jesus Cristo: eles ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o Senhor. Eles, os remidos, os discípulos de Cristo Jesus, negaram-se a si mesmos, tomaram a sua cruz e seguiram o Cordeiro de Deus. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Você já parou para pensar nisso? Os remidos são eleitos de Deus. Eles seguem o Cordeiro Jesus Cristo porque não pertencem a si mesmos. Eles foram remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Eles foram escolhidos dentre os homens, os redimidos foram escolhidos dentre os homens. Louvado seja Deus! Fomos escolhidos pela graça de Deus. Os remidos são primícias para Deus. Primícias aqui. Não é um grupo seleto da igreja, mas toda a igreja. Toda a igreja é a igreja dos primogênitos,
O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 23, diz: a Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Bíblia diz, e eu acredito, os remidos são puros de lábios e de vida, enquanto os ímpios blasfemam e se contaminam com a grande meretriz e seguiram uma mentira, a besta e os seus falsos milagres. Os redimidos por Deus, os redimidos de Deus, não tem mentira na sua boca nem mácula na sua vida. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Ouça agora, o juízo é anunciado aos moradores da terra. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A Bíblia diz, e eu acredito, pense nesse sentido, os moradores da terra são exortados a temerem a Deus e darem glória a Ele. Eu fico imaginando o capítulo 13 do livro de Apocalipse encerra com uma nota triste. A pergunta que ecoa em todo o mundo é: quem é como a besta que pode pelejar contra ela? Somos informados que a besta tinha autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Mas agora o anjo proclama as boas novas de alguém mais forte. O Todo-Poderoso Deus, Ele, Cristo Jesus, sim, deve ser temido. A Ele, Cristo Jesus, sim, deve ser dado toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Pense comigo, enquanto durar o tempo, os homens têm a oportunidade de se arrependerem e de se voltarem para Deus. Somente Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o Criador, o sustentador. Ele, Deus, é a origem de todas as coisas, e a história está nas mãos de Deus. Os moradores da terra são alertados sobre a chegada do juízo de Deus. Pense comigo, antes do juízo, Deus alerta, Deus avisa e Deus conclama ao arrependimento. Você já pensou nisso? As trombetas do juízo de Deus sempre visaram levar o homem ao arrependimento.
arrependimento. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21, pare para ouvir. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Antes do juízo, Deus alerta, Deus avisa, Deus conclama ao arrependimento. Os ímpios vivem como se o juízo de Deus jamais fosse chegar. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, palavras inspiradas pelo Espírito Santo ao apóstolo Pedro. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como que desde o princípio da criação. Você concorda? A Bíblia diz, e eu acredito, os ímpios vivem desapercebidamente, mas agora o juízo de Deus é chegado. É a hora da queda da Babilônia. É a hora da ira de Deus, do lago de fogo. A hora da foice, da lagaragem. Portanto, nenhuma hora de misericórdia. Você consegue imaginar cada detalhe? A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. E eu me pergunto, como você se sente nesse momento? Você sente que a sua alma está justificada, perdoada, salva e glorificada por Cristo Jesus pela fé? Ou você se sente que a sua alma está condenada pelo pecado? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a única esperança para a salvação de sua alma. Venha agora para Cristo Jesus, entregue a sua alma, a sua vida para Cristo Jesus pela fé. Todas as pessoas que foram a Cristo foram atendidas, perdoadas, transformadas, mudadas, salvas. Venha a Cristo no momento de decisão. Em Cristo Jesus, seu destino é traçado. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Faz sentido para você.